do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, eu estou gravando este pequeno vídeo para comentar os últimos acontecimentos no nosso país. Primeiramente, falar um pouco sobre o show blasfemo desta cantora, que na realidade é de péssima qualidade, e que usa o nome como blasfêmia. Eu me refiro à senhora Madonna. Madonna, vocês sabem que é o nome de Nossa Senhora. E esta senhora que usa este nome para blasfemar contra a Virgem Maria, este, aliás, é o único motivo de seu sucesso. Aliás, é o motivo de sucesso de todos os outros, porque é bem conhecida desde o início do século XX a fórmula de sucesso. Depois que o mundo se tornou anticristão, a fórmula de sucesso é blasfemar contra Cristo. Todo aquele que blasfemar contra Cristo, contra a sua igreja e contra a sua Santa Mãe, alcançará sucesso neste mundo, porque o mercado é dominado pelos inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta cantora não passava de uma dançarina medíocre que acompanhava o cantor de uma música só, que fez sucesso no final dos anos 70, chamado Patrick Hernandez. E esta senhora começou a sua carreira musical exatamente atingindo a família católica, procurando atingir com suas blasfêmias e com sua moral perversa, pervertida. 40 anos de carreira, e estes 40 anos tinham que culminar no nosso país, que está dominado pelos inimigos de Cristo, a começar pelo senhor Luciano Huck. O senhor Luciano Huck teve a audácia de dizer que esta mulher, com seu show satânico, perverso, pornográfico, veio curar o nosso país. Não, senhor Luciano Huck, esta mulher não veio curar o nosso país. Esta mulher veio manchar o nosso país. Essa mulher veio desonrar o povo brasileiro. E o povo brasileiro não é representado por aquelas 1.500.000 pessoas que estavam em Copacabana. Estas são pessoas que sofreram uma profunda lavagem cerebral da mídia que o senhor Luciano Huck e os seus controlam deste país e do mundo. Ela não veio trazer cura nenhuma, ela veio trazer desgraça para este país. E, infelizmente, o reflexo disso se deu imediatamente na região sul do nosso país. A Sagrada Escritura diz que Deus castiga a quem ama. Se o nosso povo está sendo castigado, é porque Deus ama o nosso povo. Deus castiga para chamar a conversão. Deus castiga os bons para que, através da penitência, das dores desse castigo, os maus sejam, de alguma maneira, ou os males provocados pelos maus sejam, de alguma maneira, lavados pelo sofrimento dos justos. E Deus pune os maus também. E também pune as nações más e as nações boas, mas de uma maneira diferente. Santo Agostinho diz que Deus, na sua misericórdia, ele castiga, porque ele quer a conversão. E Deus, na sua ira, ele concede. Então Deus dá as costas àquele povo, àquela nação que quer seguir seus próprios males. E Deus então a abandona à sua própria sorte. No caso do nosso país, Deus está castigando, porque Deus sabe que esta nação é sua filha e esta nação precisa de Deus.
Um sofrimento terrível se abateu sobre o sul do nosso país. Nossos irmãos do sul estão desabrigados, estão ilhados, passando as necessidades mais básicas e, sobretudo, abandonados pelas autoridades do nosso país. É nessas horas que é muito importante a presença dos padres, porque os padres vão dar a estas pessoas aquele alimento que o Estado não pode dar. É o alimento espiritual, é a esperança na vida eterna, é a esperança em Deus. E os padres vão dar a estas pessoas os remédios, os sacramentos, para que nestas horas de angústia, de profunda dor, estas pessoas alcancem finalmente aquela fé que muitas vezes parece perdida e esquecida. Rezo pelos nossos irmãos do Sul, peço a caridade de todos aqueles que puderem ajudá-los e socorrê-los, e peço principalmente aos padres que nessas horas, nessa hora tão difícil, nesses momentos tão difíceis, que não deixem de socorrê-los nas suas necessidades espirituais. Essas pessoas precisam, sobretudo, de sacramento, precisam, sobretudo, da ação dos padres, sacerdotes consagrados de Deus. Voltando ao show blasfemo, pornográfico, se é que se pode chamar isso, né, de show desta senhora cabalista e a sua própria religião, a cabala, já demonstra para quem ela está a serviço. Ela está a serviço de Satanás. E a sua recompensa será a eternidade no inferno. É por isso que os maus vivem tantos anos e possuem tantos bens neste mundo, porque já tiveram a sua recompensa nesta terra e terão uma eternidade inteira para sofrer no inferno. Que essa senhora se arrependa de seus crimes, de suas blasfêmias, enquanto ainda lhe resta vida. E que aqueles que a promovem, que lucram com a desgraça, com a perversão, com a perda das almas, se arrependam do seu ódio a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo e retornem para a verdadeira religião, que é a religião católica. E também que a hierarquia da Igreja Católica deixe de ofender a Deus com as suas cerimônias sincretistas, inclusive que ocorreram há poucos dias também no sul, no dia de São Jorge, a festa de São Jorge, quando ocorreu uma cerimônia sincretista com os seguidores dos Exus, uma espécie de consagração aos Exus, como acontece, por exemplo, no Haiti. Aliás, o Haiti, quando ocorreu a sua independência, no rastro da Revolução Francesa, a primeira coisa que a liderança haitiana fez foi desfazer a consagração que aquela nação tinha à Igreja Católica e à verdadeira religião e reconsagrar esta nação aos Exus. E por isso, tantos castigos e tantas calamidades sobre o Haiti, porque, afinal de contas, essas consagrações aos Exus continuam sendo feitas periodicamente. O show desta senhora blasfema no Rio de Janeiro não deixa de ser uma confirmação de uma espécie de consagração do Rio de Janeiro a Satanás, como, aliás, os próprios governantes do Rio de Janeiro têm feito repetidas vezes, consagrando a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, aos Exus. Começando pelo deputado Átila Nunes,
que faz dessa falsa religião, a macumba, a umbanda, o candomblé, chamem como quiser, uma espécie de religião oficial do Rio de Janeiro. Devemos dizer não a isso, porque nós somos católicos, a nossa nação é católica, as nossas leis devem ser católicas. Outro fato abominável que aconteceu recentemente nesse caldeirão de horror, o caldeirão do Hulk, esse caldeirão de horrores, foi que nos Estados Unidos, uma determinada ONG chamada Stand With Us, permaneça conosco, criou uma definição de antissemitismo muito ampla, na qual o Novo Testamento é caracterizado como antissemita, ou pelo menos passagens do Novo Testamento. Esta resolução ganhou apoio no Texas. Para isso é necessário várias manifestações pró-Palestina. Estas manifestações nós não sabemos até que ponto elas são legítimas ou até que ponto elas são falsa bandeira. Existem elementos plantados ali dentro para fazer dessas manifestações um pretexto para se criar uma lei, como, por exemplo, na questão das leis da homofobia, vários incidentes envolvendo agressões a homossexuais, e aí cria-se uma demanda favorável a essas leis. E foi o que aconteceu no Texas. Logo, o governador do Texas se manifestou favorável a leis que punam com mais rigor ao antissemitismo. E nos Estados Unidos já começa a se pensar na aprovação dessa nova lei. E imediatamente a coisa chegou ao Brasil com a adesão do governador do estado do Rio de Janeiro, governador que, aliás, era um cantor da Canção Nova, olha a desgraça que é a renovação carismática e seu caráter, e depois o governador de São Paulo. Então nós temos aí uma conjuntura extremamente perigosa de uma legislação abjeta, contrária à lei de Deus, contrária à Sagrada Escritura, que visa criminalizar o próprio Jesus Cristo e seus discípulos, e visa criminalizar a nossa religião e iniciar, assim, uma perseguição religiosa dentro de uma nação fundada por católicos, pela própria Igreja Católica. Nesse sentido, nós podemos entender quando o apresentador Luciano Huck diz que esta senhora pornógrafa veio trazer a cura para o Brasil. Pensemos bem, rezemos, façamos penitência pelos nossos pecados, porque é pelos nossos pecados que os inimigos de Deus alcançam o seu triunfo. Deus castiga, sim, mas castiga porque ama e quer a nossa correção. E o povo do Sul, meu apoio e minhas orações e o meu apelo para que todos aqueles que possam contribuir de alguma maneira para ajudá-los nessa imensa tragédia, que vai, com certeza, ter outros desdobramentos. E meu apelo, principalmente aos padres, que socorram essas pessoas com os sacramentos, com as confissões e com enterros católicos para aqueles que morreram. Fiquem com Deus e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.